Boa noite, meu nome é Vinícius Deben Souza. Eu vou falar hoje sobre o tema do meu TCC, que é a integração de empreendimentos na gerência de procedimentos operativos do INS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O meu orientador é o professor Antônio Felipe da Cunha de Aquino. Bom, falando sobre o que são procedimentos operativos. Procedimentos operativos é toda a documentação necessária para a operação do Sistema Interligado Nacional. Ela é geralmente utilizada pelos operadores, mas ela pode ser utilizada pela pós-operação, pela pré-operação, dentre outras gerências do INS, tanto quanto pelos agentes também. Então, essa documentação ela serve como manuais de instrução para a operação do SIM. Então, nelas é realizado o passo a passo do remanejamento de geração, ligar e desligar equipamentos, como linhas de extensão, transformadores, reatores, entre outros equipamentos, e ela é constituída pelas instruções de operação, cadastro de dados, referências técnicas e ajustamentos operativos. Para realizar a confecção das instruções de operação, é necessário os estudos elétricos. Os estudos elétricos são documentos produzidos pelas gerências de planejamento do INS, que são confeccionados a partir de estudos, a partir de softwares, que simulam a operação do SIM em condições atípicas, como por exemplo, incontinências simples de determinadas linhas, contingências duplas de determinadas linhas, perda de carga, aumento de geração. Então essas condições especiais elas são estudadas e a partir daí relatórios são confeccionados. Também, geralmente, quando um equipamento novo vai entrar, quando uma subestação vai entrar em operação, quando um transformador, uma linha de transmissão vai entrar em operação, esses estudos eles são realizados para ver como esse equipamento se comporta no SIM. E a partir daí, as instruções de operação são confeccionadas. Esses documentos de entrada de novos equipamentos são chamados de estudos pré-operacionais. Além dos estudos pré-operacionais, os estudos que são muito importantes também são os estudos mensais e quadrimestrais. Os estudos mensais e quadrimestrais são estudos realizados periodicamente pelo INS, Então, eles dependem da carga, Então, conforme a carga vai variando no SIM, determinadas contingências deixam de dar consequências, algumas apresentam consequências. Então, é necessário realizar uma revisão da documentação operativa, e ela é realizada com base nesses estudos. Integração de empreendimentos. Então, toda vez que uma subestação vai iniciar sua operação no SIM, um transformador, uma linha de transmissão, seja qualquer equipamento, é necessário que uma etapa de processo seja realizada dentro do INS. Então, o objetivo do TCC é estudar essa etapa de processo sob o ponto de vista da gerência de procedimentos operativos. Como que se dá a integração de uma subestação, de um transformador, seja qual for o equipamento, sob o ponto de vista dos procedimentos operativos. Então, aqui os objetivos do trabalho. O primeiro objetivo do trabalho é realizar uma apresentação geral do operador, como ele funciona, para que o operador serve, quais são as competências, qual a hierarquia do operador no Sistema Interligado Nacional, em quem ele pode coordenar, se ele tem o poder fiscalizatório ou não. Após realizar essa apresentação do INS, vai ser realizada uma apresentação da documentação operativa. Então, quais documentos compõem a documentação operativa, a instrução de operação, cadastro de informações, ajustamentos operativos, como eles funcionam, o detalhamento de cada documento, instruções de operação, quais são os subitens, quais itens são destinados aos operadores e quais são os destinados aos agentes setoriais. Agentes setoriais a gente pode citar IENG, COTESA, dentre outros agentes. Então, após isso a gente vai falar sobre as etapas de integração de empreendimentos, como que os procedimentos operativos estão inseridos nessas etapas da integração de empreendimentos. Então, após a vinda dos relatórios pré-operacionais, dos relatórios quadrimestrais, então é confeccionada essa documentação operativa. Então, em que passo da linha do tempo então está essa integração da documentação operativa, como ela é realizada,
Além disso, falar detalhadamente como funciona, né, essa tradução da linguagem dos estudos, né, pré-operacionais, mensais, quadrimestrais, diagramas operacionais que também são trazidos pelo agente, e além das informações dos agentes externos, né, sobre transformadores, linha de transmissão, entre outros equipamentos, como é realizada essa transformação da linguagem de estudo em uma linguagem operativa. A linguagem de estudo é diferente da linguagem da operação do sistema. Então é necessário realizar uma tradução. Como que é feita essa tradução? Além disso, vai ser falado também como a operação do NS participa do processo de integração de obras. Porque a operação em tempo real é o objetivo da documentação operativa. Então, como é realizado esse feedback, como eles participam do processo, seja em treinamento, seja dando opinião, entre outras coisas. Então, aqui, a justificativa, né? A justificativa é apresentar o ONS para a comunidade, porque geralmente a comunidade acadêmica, até a comunidade acadêmica da engenharia elétrica, geralmente tem um desconhecimento sobre qual o poder do ONS, para que ele serve, o que é o ONS até isso, né? Então, um dos primeiros objetivos do trabalho é esse. Outro objetivo é a transferência de conhecimento e transparência para outras gerências do ONS e para os agentes do setor. No ONS as coisas não são tão horizontais, as coisas são um pouco verticais, algumas gerências não sabem o que as outras estão fazendo, então um objetivo é clarear esse conhecimento, passar esse conhecimento para as outras gerências, né, para eles terem conhecimento de como a gerência de procedimentos operativos opera. Apresentar e divulgar o ONS e seus processos da universidade e da comunidade, como já falei. Identificar possíveis erros e ou atrasos no processo de integração de obras, né? Então, o processo de integração de obras é um processo demorado, é um processo que ocorrem erros constantemente, então é necessário aperfeiçoar esse processo, então possíveis melhorias, além de indicações de melhoria e aperfeiçoamento no processo de integração de obras sob o ponto de vista da normatização, como falamos. Então, os métodos que serão utilizados, né? Claramente teremos a abordagem técnica, né? Que seria utilizar como referência os procedimentos de rede do NS, instruções de operação, os cadastros de dados e referências técnicas, além de utilizar livros, etc., livros técnicos de engenharia elétrica. Mas como esse TCC é focado no desenvolvimento de processos, né, no estudo de processos, então serão realizadas entrevistas do funcionamento do processo com os membros da equipe de procedimentos operativos e com os operadores e analistas da operação, né, que são quem utilizam essa documentação operativa. Então é assim que a gente vai fazer uma análise do processo de elaboração dessa documentação. Então as referências que serão utilizadas são os procedimentos de rede do DNS, inserido aí está o manual de procedimentos operativos, né, que é composto pelas instruções de operação, pelos cadastros de dados, entre os documentos, além de livros técnicos e sistemas de energia, como já falado anteriormente. E é isso, muito obrigado e boa noite.